Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Discussão sobre as tradições farisaicas. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e, ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos, de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Comentários dos pais da Igreja. São Beda. Os homens da terra de Genezaré, que pareciam menos doutos, não somente vão até o Senhor, mas também trazem-lhe seus doentes, para que, ao menos, mereçam tocar a orla de seu vestido. Mas os fariseus e os escribas, que deviam ser os doutores do povo, concorrem não para buscar a cura, mas para lançar ao Senhor disputas de questões. Por isso se diz: ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, censuraram-nos. Teofilacto Diócrida. Com efeito, os discípulos, instruídos a fazer apenas aquilo que é próprio da virtude, comiam de um modo simples, sem lavar as mãos. Já os fariseus, querendo encontrar ocasião, tomaram-na, e não os censuravam como transgressores da lei, mas porque transgrediam as tradições dos antigos. Por isso se segue: os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. São Beda. Com efeito, tomando de modo carnal as palavras dos profetas, que preceituavam a correição do coração e das obras, dizendo: lavai-vos, purificai-vos, e purificai-vos vós que levais os vasos do Senhor, eles guardavam-nas somente lavando o corpo. É, pois, supersticiosa a tradição dos homens, segundo a qual aqueles já limpos devem se lavar com maior frequência para comer o pão e, voltando da praça pública,
não devem comer a não ser que se lavem. Mas é necessário que os que desejam participar do pão que desce dos céus frequentemente limpem suas obras com esmolas, lágrimas e outros frutos da justiça. É também necessário que as imundícies que cada um contraiu com os cuidados dos negócios temporais sejam completamente lavadas pela subsequente perseverança nos bons pensamentos e atos. Inutilmente, pois, os judeus lavarão as mãos e, quando voltam da praça pública, os corpos, enquanto desprezarem o ato de lavar-se na fonte do Salvador. Em vão observam lavar dos vasos aqueles que não fazem caso de lavar as imundícies de seus corpos e corações. Segue-se. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? São Jerônimo. Admirável é a estupidez dos fariseus e dos escribas. Indagam com censura do Filho de Deus por qual razão não observa as tradições e os preceitos dos homens. Aqui a palavra comum, comune, é posta em lugar de imundo, pois o povo dos judeus, gabando-se de serem parte de Deus, chama comuns os alimentos que todos consomem. Pseudo Jerônimo. Ele amortece o latido supérfluo dos fariseus com a força da razão, isto é, com a interpretação de Moisés e de Isaías, para que nós, opondo-nos aos hereges, vençamos pela palavra da Escritura. Por isso se segue. Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pseudo Crisóstomo. Uma vez que não acusavam os discípulos de transgressão da lei, mas das tradições dos antigos, o Senhor desconcertou-os de modo injurioso, chamando-os de hipócritas, como se recomendassem com certa reverência aquilo que não convinha. E acrescentou a palavra do profeta Isaías, como dita sobre eles, como se dissesse: estes sobre quem foi dito que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele, dizem em vão que guardam a piedade, enquanto honram os modos de proceder dos homens. O mesmo vale para vós, que abandonais aquilo que, interiormente, é digno de cuidado e acusais os que cultivam a justiça. Pseudo Jerônimo. A tradição farisaica relativa às mesas e aos vasos deve ser cortada e apagada, pois muitas vezes os mandamentos de Deus cedem diante das tradições dos homens. Por isso se segue: abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens, isto é, à imersão dos vasos. Pseudo Crisóstomo. E para repreendê-los como quem não guarda a reverência a Deus por conta da tradição dos ancestrais, opostas às divinas escrituras, acrescentou: com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. São Beda. Nas Escrituras, a honra não se compreende tanto pelas saudações e pelas homenagens que se devem prestar, quanto pela esmola e pela oferta de benefícios. Diz o apóstolo: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Pseudo Crisóstomo. E vós, a despeito de existir uma tal lei divina e das ameaças feitas aos que a transgredirem, transgredis o preceito divino, observando as tradições dos antigos. Por isso se segue. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada. Compreenda-se. Estarás livre da observação desta ordem, por isso se segue. Vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Teofilacto Diócrida. Querendo devorar o que era oferecido, os fariseus instruíam os filhos, quando tinham alguns bens e seus pais os pediam, a responder-lhes: o que me pedes é corbã, isto é, oferta, e já a ofereci ao Senhor. E deste modo eles não mais solicitariam aquelas coisas, pois foram oferecidas ao Senhor, isto é,
úteis para a salvação dos pais. E assim os fariseus enganavam os filhos, para que não honrassem os pais e eles próprios devorassem o que fosse oferecido. O Senhor, portanto, repreende-os por isso, pois transgrediam a lei divina em função do lucro. Por isso se segue: assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes. Pseudo Crisóstomo. Ou pode-se dizer que os fariseus ensinavam aos jovens que se alguém oferecesse um dom a Deus pela injúria causada ao pai ou à mãe, estaria imune como quem entregou a Deus os dons devidos ao pai, e dizendo isto, não permitiam que se honrassem os pais. São Beda. Esta passagem pode também ter este breve sentido: a oferta que vem de mim aproveita a ti. Vós impelis, diz ele, os filhos a dizerem aos seus pais: qualquer oferta que eu fosse oferecer a Deus, consumo alimentando-vos, ó pai e mãe, como se dissessem: não é útil. De modo que, assim eles, temendo receber o que vinham vinculado a Deus, prefeririam levar uma vida miserável a comer das coisas consagradas. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, os discípulos comendo sem lavar as mãos significam a futura comunhão com os gentios. A limpeza e a ablução dos fariseus são estéreis. A comunhão apostólica, não banhada, estende seus ramos até o mar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.